Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da terceira temporada do nosso podcast Topa Tudo Portugal! Mais um episódio! Bem-vindos! É que cada episódio é uma vitória, minha gente. É isso, gente! Eu sou a Lari Abreu. Eu sou a Thalita Aragão Roca. Hoje temos aqui um convidado surreal. Vou até usar uma palavra diferente, né, amiga? Fala um pouquinho sobre o convidado. E o convidado, minha gente, é um currículo tão grande que eu tive que anotar aqui pra não errar, certo? Respeita que o convidado é professor universitário. Professor formado em Finanças e Contabilidade pela UFRN, mestrado em Contabilidade e doutoramento em Contabilidade. Respeite um negócio desse, porque contabilidade, eu que sou de humanas, já é um negócio difícil. E ainda com doutoramento é pra pirar a cabeça. Receba o nosso convidado, João Vitor! Joaquim! João Vitor, Joaquim das Finanças! Ô, Santos! Bem-vindo! Obrigada, João! Eu que agradeço. Eu que agradeço. Estamos lisonjeadas com a sua presença. É mesmo. Abertas aqui pra aprender, pra trocar. Gente, finanças. Pense numa muito pessoa importante inteligente, isso, né? gente. Eu vou ser bem sincero. Quando vocês começaram o podcast, aí eu falei pra minha esposa, será que eles vão me chamar pra vir? Desde o primeiro. O primeiro foi Igor? Foi Igor. Eu encontrei Igor no Porto ainda, não lembro, no meio do ano. Exato. E aí, será que eles vão me chamar? Eu queria que eles me chamassem. Aí quando você mandou uma mensagem pra mim, eu disse, Samara, me chamou. Chegou a hora! Chegou a hora de eu brilhar. Então seja isso. muito bem-vindo. Bom, parabéns por todo o seu trabalho até aqui. Pra quem não conhece o João, fala aí um pouquinho, João, como é que é esse negócio Como é a tua aí? história com Portugal e a tua história com Portugal, boa. Então, eu saí do Brasil e fui passar um tempo, como muita gente, acho que você também passou um tempo na Irlanda? Estados Unidos. Pronto. Mas você sabe que muita gente vai pra Irlanda como forma alternativa de melhorar o inglês, né? Eu sempre fui Estados Unidos. E aí eu fui pra Irlanda pra melhorar meu inglês e nunca tinha passado pela minha cabeça, pra ser bem sério, vir pra Portugal. A minha ideia era melhorar o inglês pra ir fazer o meu doutorado em algum outro país. Tinha Espanha na minha cabeça, tinha Luxemburgo. Luxemburgo era um país que eu queria muito ir. E aí um amigo meu veio fazer o doutorado onde eu estudo. E aí esse meu amigo é um amigo que eu respeito muito, do ponto de vista acadêmico, assim, também pessoal. E aí peraí, o que ele tá indo pra essa universidade? Essa universidade deve ser boa. Aí comecei a pesquisar a universidade. Sim. E aí vi que a universidade era muito boa. Qual é? É o ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Sim. E aí eu encontrei a minha orientadora, que aí me apaixonei por ela, assim, academicamente falando, porque ela é muito boa. Inclusive, eu acabei de vir de uma reunião com ela, sempre eu tô muito renovado, assim, quando eu encontro ela. Entendi. Porque ela é muito boa. E eu disse, vou tentar, por que não? Até porque eles também tinham uma bolsa, né? Então, pra mim seria muito bom, porque eu já vinha de muito tempo trabalhando, fazer mestrado, doutorado, trabalhando paralelamente é muito difícil. Então, eu queria um tempo assim, eu quero a bolsa para poder fazer o doutorado com mais tranquilidade. Exato. Enfim, tentei, deu certo o doutorado, deu certo a bolsa. Aí tu veio da Irlanda pra cá? Aí eu não vim direto da Irlanda pra cá. Eu vim pra cá, passei uns dias. Certo. E fui pro Brasil pra esperar alguns dias para sair a bolsa. Só que a bolsa demorou mais do que eu esperava, então eu passei 3 meses, de agosto de 2019 até setembro de 2019. Eu cheguei aqui em setembro para outubro de 2019. Caramba. Pertinho da pandemia estourar. Basicamente isso. Basicamente uns 6 meses antes da pandemia estourar. Eu cheguei aqui em Portugal no início de outubro, final de setembro, início de outubro. Aí eu vim só, minha esposa não veio porque ela estava terminando umas coisas no Brasil. Aí ela veio para cá em dezembro. A gente passou um mês na Itália. Inclusive foi o berço da pandemia. Foco, exatamente. Foco, a gente passou assim. A gente passou o Natal, o Ano Novo e uma parte de janeiro na Itália. Uau. E aí a gente veio pra cá, minha esposa voltou pro Brasil. Aí, enfim, o resto vocês sabem, né? Passou 2 meses, né? Março. Aí deu pandemia, eu fui pro Brasil, fiquei 6 meses, quase 6 meses lá, né? Fiquei 5 meses e um pouquinho. Ok. Porque eu tava só, né? Minha esposa tava lá ainda, porque ela não tinha vindo. Porque ela ainda bem que deu tempo tu ires. Eu ainda... Na verdade, eu fui no auge, assim, naquele momento que tava difícil, a
ainda cancelaram 2 voos. Eu comprei um, cancelaram, comprei outro, cancelaram. Eita, menino. Aí consegui um outro dia, 1 de abril. Eu lembro que eu cheguei 1 de abril lá no Brasil, na pandemia. Foi bem caro. Bem trash. Mas ainda bem que deu certo, né? Muita gente ficou separada da família por conta do fechamento, né? Mas nessa época tu já tava começando o doutoramento, Já tinha começado. Eu cheguei aqui na sexta-feira, na segunda-feira tinha aula pra mim. É tanto que, engraçado, porque eu falei isso com alguém essa semana. Foi na live que eu fiz essa semana. E eu vim até meio errado pra cá. Por quê? Sim. Porque quem vem pra cá como estudante tem que já tirar o visto antes. Você não pode vir pra cá sem tirar o visto antes, né? Exato. E como a minha bolsa saiu, tipo, na segunda-feira, e na outra segunda começava a minha aula, não dava tempo de dar entrada e tudo mais pra tirar visto. Então eu cheguei aqui com a carta da aceitação do doutorado e com a carta de que eu tinha bolsa, né? Que era a forma de mostrar que eu tinha como me subsidiar e tudo mais. E fiquei esperando que eu pegasse algum agente de imigração que fosse tranquilo, né? Porque tecnicamente eu estava errado, né? Nossa. Então eu cheguei, aí ele foi bem tranquilo, mas perguntou, por que você não tirou o visto antes? Aí eu expliquei, né? Não, eu tava esperando sair o resultado da bolsa. E aí mostrei, ó, tá aqui a data que saiu o resultado, ó, saiu segunda-feira, hoje é sexta-feira. Aí ele, não, tranquilo, você tem 90 dias para resolver tudo mais. E aí foi tranquilo, mas assim, ele poderia me barrar se ele quisesse, porque eu tava errado, né? E o resolver é o quê? Aí você tem 90 dias para fazer qual trâmite? Pra dar entrada para pedir autorização de residência. Entendi. Né? Porque E deu depois certo. que tu entras. Porque ele me deu visto de turista, né? Eu cheguei aqui, ele me deu os 90 dias de turista. E o mais engraçado é que eu cheguei no dia 11 de outubro. Ok. E o meu visto aqui é no dia 10 de janeiro, que é exatamente... 3 meses depois. 3 meses depois, exatamente. Caramba. Exatamente. Caramba. E como é que foi esse seu processo? Foi tranquilo para você se legalizar nesse sentido? Não, essa história é muito engraçada. Essa história é muito engraçada. Lara está procurando polêmica. Não, assim, tem muita coisa que é assim, foi muito... Teve muita luta. Inclusive, eu morava aqui, né, no Alvalade. Tem uma história legal que é a de tirar o NIF. Que tem aquela história de pedir para as pessoas assinarem e tudo mais. O representante fiscal. E eu precisava do NIF muito, porque eu só receberia a bolsa quando eu tivesse o NIF, a conta, tudo direitinho. E também alugar a casa, tudo alugar só vai casa, com o NIF. Até que ainda deu para conseguir uma casa, a pessoa... Enfim, mas... o que eu fiz? 6 horas da tarde, eu esperei todo mundo chegar do trabalho, fiquei na porta lá onde eu tava morando, todo mundo chegava e eu disse, olha, então, eu sou João Vitor, vim pra cá pra fazer meu doutorado aqui no Esquitê. Enfim, contava toda a história, né? Precisaria que alguém comprovasse... Fosse na junta de freguesia exatamente, comigo. Fosse na junta de freguesia comigo, assinasse, provasse que eu moro aqui, aquela história do ser testemunho. Do ser testemunho. E aí, pronto, deu certo. Aí tem a outra história do NIF. Não, pra ser o representante fiscal. Isso. Essa do testemunho é para conseguir o atestado de morada junto à junta de freguesia. Perfeito. Aí a do NIF, o que eu fiz? Fiquei na porta das finanças no Lumiar. Porque quando eu cheguei, me contaram que as finanças do Lumiar eram as finanças que era muito tranquila. Aí fui pra lá, expliquei... Ali perto da Quinta das Conchas. Exatamente. Fui lá, expliquei pra pessoa. A pessoa, não, você precisa ter um representante fiscal. Aí o meu pai, que saco. Aí eu, tá bom, eu vou arrumar um representante fiscal aqui hoje, porque eu preciso disso quanto antes. Que tu eu fiquei na João? porta das finanças, todo mundo que entrava, oi, tudo bem? Mesma história. Eu sou Mentira, João. Tô falando sério. Oi, tudo bem? Sou João Vitor, vim pra cá fazer meu doutorado, papapá, não sei o que, estudo no Esquitê, preciso que alguém seja meu representante fiscal para poder tirar o NIF. Aí eu perguntei o que era o representante fiscal para a pessoa das finanças. Ele, não, só precisa... O representante fiscal é só a pessoa que vai receber os documentos, as cartas oficiais. Representante fiscal, você não vai pagar nada por mim, não é nada, é só as coisas que vai chegar na sua casa, porque eu não tenho residência fiscal aqui ainda e tudo mais. Enfim, aí tinha um senhor lá, um artista, assim, todo bem legal. Aí ele já tinha ido pra... Olha aí, a pessoa não conhece, vai ficar recebendo as correspondências dele, menina. Pois. Que loucura. E aí eu falei... Aí ele, você é brasileiro, pá? Aí eu assim... Aí, de onde você é? Eu sou do Natal. Aí casou. Ele, eu conheço o Natal demais, pá. Enfim, aí... Deu match. Foi muito Deu bom. match. Exatamente. Que história rolou um match do representante fiscal. Ele ainda me deu o cartão dele pra ir pra uma... Tipo, como é que chama a apresentação? Exposição. Exposição, perfeito, exatamente. Olha, eu vou fazer uma exposição semana que vem, eu não consegui porque eu tava na aula. Sim, não ele consegui. era artista plástico. Sim, exatamente.
E aí, Que pronto, ele massa. foi meu representante fiscal. Entrou nas finanças e assinou com Assinou, você no mesmo tranquilo, dia. por mim, ainda reclamou pro cara lá, tipo assim, olha, isso é uma besteira, por que você não deixa esse pessoal tirar os documentos? Muito gente boa, muita gente boa. Olha que português legal. Ou seja, o cara lá da rua, o artista, que nem conhecer ele, é mais gente fina do que aquele seu amigo. Pois é. Desculpa, vai. João, e Enfim. aí a partir daí, tu começaste a estudar, tirar Não, um enfim, curso? as aulas já tinham começado Certo. nesse período. E aí, pronto. Aí, quando foi em março que aconteceu a questão de ter que voltar para o Brasil Sim. por conta da pandemia, aí eu ainda peguei alguns dias de aula online, porque migraram para um momento online, que também foi um Ok. momento difícil, porque eu fui Exato. para o Brasil, as aulas eram pela manhã. Eu acordava no Brasil, tipo, 5 da manhã, não lembro. Acho que a aula começava aqui às 8. Exato. Não, acho que já estava no horário de verão. Sim, 8h30 começava aqui às- era 5h30 lá. Exatamente, uma coisa do tipo. Era, Uau. tipo, horrível, horrível. Pois é. porque tinha que Que acordar é ao bem vivo, cedo. né? A aula. As aulas eram ao vivo, exatamente. Pois é. verdade. Enfim, mas foi um E período... logo naquela fase que ninguém sabia o que era que estava acontecendo, né, gente? Vamos Pois, combinar. exatamente. Foi Povo- bem isso. Não é... Aquele período que tava todo mundo assim, é um negócio Isso que não vai é durar nada, um não. mês. É. Tanto que quando eu fui pro Brasil, qual era a minha ideia? Meu aniversário é dia 28 de abril, isso era tipo final de março. Eu disse, vou pra lá, quando esse negócio acabar, aí eu volto depois do meu aniversário. Fiquei lá até setembro. Eita! E eu só voltei porque tem aquela questão do visto, que você não pode passar mais de 6 meses, senão Exatamente. você perde a autorização, Exato. né? E aí eu voltei, tipo assim, no limite, né? Faltava 3 dias pra Exato. dar os 6 meses, eu voltei. Caramba. Aí quando você voltou sozinho ou com a família Não, já? eu voltei sozinho de novo. Por quê? Porque a minha esposa deveria ter terminado as coisas dela no meio do ano. Só Mas que não parou conseguiu tudo por por causa conta da pandemia. Então ela teve que voltar pra terminar. Aí ela só veio pra cá no final do ano, em dezembro. Que Aqui, luta. o dezembro é uma data importante pra gente, que foi quando a gente realmente começou a nossa vida juntos aqui. Em Exato. 2020. 2020. De 20 pra Exato, 21. Exato, 20 pra 21. 2020, exatamente. E foi logo nesse ano, se eu não me engano, que deu a virada do Réveillon. E aí todo mundo lockdown de novo, na Exato. virada Foi. do ano. Exatamente. Todo mundo comemorando o Réveillon, não sei o que. E aí, não comemorando loucamente, mas já tava um pouco mais tranquilo. Era. E aí piorou no início do É ano, porque não teve foi foi? exatamente uma isso. leve melhora na época do calor, do verão. Aí quando começou outubro, aí começaram os casos de novo a aumentar. Exato. Chegou em dezembro, tava aquele... A cada 15 dias mudavam os números e não sei o quê. Menina, aí como o governo não proibiu total o Natal, ele só proibiu uma troca de conselhos, umas coisas assim, muita gente se aproveitou e foi pra casa da família, não sei o quê, não sei o quê. Resultado, meu filho, janeiro começou. Pipocou. Eu lembro muito bem Pipocou de disso, casos. porque eu morava ali em Santos, né? Ih. Pertinho do Caio Sodré. Sim. Isso, E aí é exatamente o que você está falando. Liberaram o Natal. foi. Eu lembro exatamente da gente ir até o Caio Sodré nesse ano e tá muito cheio de gente, assim. Parecia que realmente tinha acabado a pandemia e não tinha, né? Ih, Não tinha. meu amor, pior E estava aí, por quando vir. foi o início de janeiro, lockdown de novo, né? Lockdown de novo. E aí eu acho legal porque eu tenho muitas, mas muitas fotos em muitos lugares, tipo chaves aqui de Lisboa, com Completamente absolutamente vazios. ninguém, porque eu morava ali perto de No- tudo. no vulco E aí não vulco. tinha aquela história que não podia sair do bairro, lembra desse Lembro. período? Você tinha que ficar Sim. dentro do seu bairro, se fosse Era. fora, levava multa, não tinha essa história? Tinha. Só que a minha freguesia era aquela freguesia que pega tudo ali, né? Cais de Sodré. Então eu pegava toda a parte histórica ali. Eu podia andar, ninguém me reclamava. Ia ali por São E Pedro de tudo Alcântara. vazio, era? Tudo vazio. Eu tenho foto Uau. ali na igreja da Sé, sem ninguém, assim, é engraçado. Uau. E aí, como é que foi essa sua retomada aqui em Portugal? Você veio, aí começaram as aulas presenciais, teve que Não, esperar? aí quando eu como é vejo. que é? O doutorado funciona assim. Quer dizer, não são todos os doutorados, mas normalmente tem um período em que você tem as aulas e depois é o período para você pesquisar, é tudo sozinho. O doutorado é uma coisa muito solitária, a verdade é essa, sabe? Você tem um período de aulas, dependendo do programa, do país, normalmente é 1 ano ou 2 anos de aula. E aí quando você acaba a aula, é você e você, ou você e seu orientador, se for orientadora. muito bom. No meu caso, a minha orientadora é muito boa, então é sempre eu e ela, né? Então, mas ainda assim é meio solitário, porque eu não fico perturbando ela Exato. todos os dias. Tipo assim, Exato. eu tenho que fazer muita coisa para depois, professora, tá isso aqui, olha aqui e tal. Então, é bem Uau. isso. Mas quando eu voltei, já não tinha mais nada, mas aí eu tenho uma sala lá que eu posso ir trabalhar e tudo mais, porque eu era, né, que agora acabou. Eu era contratado, como eu tinha bolsa, eu sou um contratado na universidade, recebo como funcionário público no mesmo dia e tudo mais. Legal. Então eu poderia ir para lá, tem a sala.
Mas eu já não tinha mais aula. Eu ia para trabalhar, para fazer a parte da pesquisa e tudo mais. E vem cá, esse processo para você ser aceito nessa universidade renomada, que você falou que é super boa e tal. Esse processo, você como brasileiro, para vir para cá, foi tranquilo, foi burocrático? Como é que foi? Para quem tem vontade de fazer um doutorado, né, que tá lá no Brasil. Ah, legal, legal. Eu fiz uma live outro dia sobre isso. A gente conversou bastante sobre esse tema. Eu diria que tem duas grandes fases. A fase, no meu caso, né, que foi a fase de conseguir o doutorado, né? Eu estava na Irlanda no tempo, então você tem a fase que você tem que mandar os documentos, né? Diploma, toda aquela questão do seu histórico de vida acadêmica, do que você já publicou de artigo, dos congressos que você participou, tudo isso, que é eles contarem os pontos, né, entre as pessoas. Aí uma vez que você passa nessa fase documental, né? É como se fosse uma empresa mesmo, né? Ele não pega seu currículo e vai olhar, e depois ele chama para entrevista. Aí a segunda fase é a entrevista. Dentro desses documentos você tem que mandar também um projeto de pesquisa que é mostrando o que você vai pesquisar, ou que você pretende pesquisar. E aí na entrevista eles vão perguntar coisas sobre o seu projeto, entendeu? Então, você vai pesquisar isso, onde é que você vai conseguir esses dados, que tipo de metodologia você vai utilizar, essas coisas. Entendi. E aí também perguntam coisas pessoais, tipo, por exemplo, coisas que me perguntaram, você está saindo da Irlanda para vir para Portugal? Me perguntaram isso na entrevista. E aí eu fui... Aqui é mais quentinho. Basicamente. Sério? Eu utilizei essa estratégia, tipo assim, eu disse, olha, nós somos do Brasil, a gente tá aqui na Irlanda, mas era muito verdade mesmo. Minha esposa não gostava muito da Irlanda porque era muito frio e tal. E aí eu falei, olha, é um país, pelo menos Lisboa, por dizer que a gente tá vindo para Lisboa, né? Lisboa é uma cidade que é muito próxima da minha cidade, em termos, né? Tipo, faz muito sol e tudo mais. E até aqui, geograficamente também, né? Sim, é muito rápido. O voo daqui de Lisboa para Natal são 6 horas e meia, Nossa, 7 horas. Muito eu fui para Irlanda agora, gastei 7 horas. Porque eu morava no interior, né? Então eu tenho que pegar um voo para Dublin, para depois pegar um ônibus ou um trem para a cidade que eu morava. Então eu gasto no mesmo tempo de ir pro Brasil. Você vê, daqui de voo Lisboa até Natal, dá menos Fortaleza. do que Rio, São Paulo de carro. Pronto. Não é? Exato. É por aí. É muito perto. Exato. E em termos de custos? Boa. Pronto, isso é uma pergunta legal. O doutorado paga, tudo aqui paga, né? Vocês conversaram com o Igor, explicou isso, né? Ou seja... Gente, aqui chama-se propina, viu? As mensalidades. Mas propina é mensalidade, né? É importante deixar bem claro, né? Outro dia eu falei propina na live. Aí tem gente, tá ali, tá propina. Aí a pessoa, tipo, vocês pagam propina pra poder estudar? Eu disse, paga, mas propina é mensalidade. O doutorado que eu faço, ele é em torno de 3, 4 mil euros por ano. Né? Não é o curso todo? Não, por ano. Todos, se você fizer em 4 anos, né? Vai dar aí em torno de 15 mil, mais ou menos. Certo. Só que eu nem pagava, né? Porque eu tinha bolsa e também recebia bolsa. Ok. Ou seja, além de não pagar, eu também eu recebia. Recebia porque acabou. Mas isso porque tu conseguiste a bolsa, né, João? Isso, exatamente. Quem não tem bolsa, por exemplo, o pessoal da minha turma que não tinha bolsa, aí eles tinham que pagar. Aí você pode pagar dividido também, ou seja... Dividindo em 10 vezes, fica ali, tipo, 300 por mês, 350. Deve depender muito da área da universidade, né? Mas é essa média mesmo. Média? Assim, é uma média. Pra assim, qualquer área? Não pra qualquer área, mas é essa média aí. Os doutoramentos aqui são nessa faixa de 3, 4 mil. Tem uns mais baratos. Pro norte é mais barato. As universidades do norte são 2 mil, 2.500, mas aqui... as faculdades maiores aqui de Lisboa, tipo o ISEG, que é a parte business da Universidade de Lisboa, elas são mais caras mesmo, assim. Elas são nessa faixa aí. Vai! Continua. Não, João, eu queria que tu falasse agora, depois que terminou essa parte mais, digamos assim, presencial, das aulas e tudo, como foi que tu conseguiste desenvolver o teu trabalho? Aí tu pensaste, terminou as aulas, agora como é que eu vou... O trabalho que eu faço da parte Exatamente, financeira. Pronto, pergunta legal também. Na verdade, porque foi antes. O doutoramento ainda está acontecendo, né? Ainda falta a parte da entrega da tese. Hoje é um dia muito marcante para mim, em termos de doutoramento, porque eu acabei de vir da minha reunião com a orientadora. E eu entreguei para ela a tese final, falta só, sei lá... Os ajustes, e aí que acabou. Bom. Enfim. Boa. Que top. Parabéns! Parabéns! Obrigado. Aqui, comemorando o Topa Tudo. Por isso que eu trouxe um salgado. Não é? Tem um vinhozinho ali, quer? Vinhozinho? Hoje Então,
Na verdade, eu sempre fiz isso que eu faço aqui, né? Eu vou Sim. explicar melhor o que é que eu faço, mas eu sempre fiz isso, que é ajudar as pessoas individual, né? De um modo geral, assim, ajuda as pessoas a se organizarem financeiramente, Ok. a aprender a investir, a se planejarem para o futuro, planejar a aposentadoria, enfim. Sempre fiz isso há 2012 para 13, vai fazer 10 anos, 10 anos. Né? Ok. Comecei desde esse tempo. Só que no tempo que eu vim para cá para o doutorado, eu dei uma segurada e não estava fazendo mais nada. Porque eu queria me dedicar, né, Claro. meio que 100% para o doutorado. E aí lembra do tempo que eu falei que a gente foi para o Brasil e eu fiquei lá, né? E aí vocês devem lembrar muito bem que é aquele período que estava todo mundo querendo salvar o mundo. Lembra desse período? Todo mundo queria... vou ofertar uma coisa gratuita para as pessoas, né? Todo mundo fez uma coisa nesse sentido, né? E tal. E eu nunca fui muito de usar Instagram. Eu nem gostava do Instagram, pra fazer a verdade, né? Assim, sempre usei de forma bem moderada. E aí, nessa lógica que tava todo mundo, o que você pode fazer para ajudar as pessoas? Assim, a única coisa que eu sei de verdade é finanças. Claro. Aí, o que eu fiz? Vou abrir um pouco da minha agenda, pelo menos algumas horas da semana, e vou dar mentoria gratuita para as pessoas. Então, eu abri minha agenda por uns 3 meses, assim, e falei, pessoal, algumas pessoas que estavam lá já me conheciam, sabiam o que eu fazia, disse, olha, vou fazer uma mentoria gratuita, quem quiser me fala, eu boto na agenda, a gente faz. Então, eu passei uns 3 meses fazendo isso, né? Ou seja, a pessoa vinha, eu ajudava em termos de organização. Aquele período foi um período difícil para alguns, mas foi bom para outras pessoas, né? Assim, muita gente, infelizmente, perdeu emprego e tudo mais. Então, eu tanto conversei com muita gente que estava nessa lógica de se reorganizar, né? Por conta da perda do emprego. Por outro lado, tinha gente que estava conseguindo guardar uma grana legal. Por quê? Porque não estava tendo custo para sair de casa, tudo mais. Algumas pessoas, principalmente o pessoal da área de TI, consegue trabalhar mais, pegaram 2 empregos, porque não tinha, né? Enfim, esse tipo de coisa. E aí eu peguei esses 2 públicos. Só que eu não podia ficar acompanhando a pessoa pro resto da vida gratuitamente, né? Enfim. Claro. E aí começou a ter muita demanda de novo. E aí a minha esposa, eu conversando com a minha esposa, eu queria fazer o doutorado inteiro. E aí a minha esposa falou, olha, sendo bem sério, lhe conhecendo, a gente tá há 13 anos juntos, lhe conhecendo muito bem, você não vai conseguir passar esse doutorado inteiro sem dar aula, porque ela sabe que eu gosto muito de dar aula. Então, se fosse você, eu começava a voltar, porque realmente, esse período que eu voltei a ajudar as pessoas, eu já estava muito melhor. Entendi. Porque eu já tava meio ruim aqui antes de ir pra pandemia, sabe? Tipo assim, nessa lógica, tipo, sem dar aula. Eu realmente gosto de dar aula, então eu tava meio assim, o doutorado é pesado, então... E aí ela disse, não, acho que se fosse você, eu tentava casar os 2, né? Claro. E aí eu voltei com a agenda um pouquinho mais leve, né? Normalmente alguma pessoa que indicava outra e tudo mais. Exato. E aí eu comecei a criar o conteúdo no Instagram. Vou começar a criar conteúdo para ajudar as pessoas, porque se a pessoa não fizer mentoria, se a pessoa não fizer mentoria comigo, mas pelo menos ela aprende lá com o conteúdo que eu boto no Instagram. Exato. Aí comecei a colocar voltados para essa linha, né? Como investir, como poupar dinheiro. Eu fui aprendendo aos poucos essa lógica. Acho que todo mundo no Instagram vai aprendendo aos poucos, né? É o velho testar e obter Então, resultados. tipo assim, eu estava no Brasil. Então, comecei a falar sobre investimento, sobre organização no tempo que eu estava lá. E aí, quando eu vim para cá, começou a aparecer essa demanda. Sim, mas você sabe sobre investimentos em Portugal? Exato. Eu disse, sei, porque eu estudava, né? Eu sempre estudei bastante. Óbvio, naquele tempo eu realmente não era um especialista em Portugal. Hoje eu posso dizer que sim, porque eu já estou há 4 anos trabalhando aqui com os investimentos em Portugal. Mas naquele tempo eu disse, não, eu sei o básico, e o básico para mim, para alguém que não sabe nada, já é muito, então eu poderia ajudar a pessoa. Claro. Então eu comecei ajudando algumas pessoas e fui me especializando. E aí, 2021, que foi quando a gente já estava meio que estabilizado aqui, acho que agora a pandemia realmente não vai acabar, mas as pessoas já vão se acostumar com ela, né? Foi aquele ano dessa lógica. E aí eu comecei a voltar a ofertar esse produto da mentoria. Legal. Eu já tinha isso em grupo no Brasil, mas não dava para ficar fazendo aqui por conta da demanda do doutorado. E aí... E o que essa mentoria resolve na vida da pessoa? Boa pergunta. Então, a mentoria que eu oferto hoje, ela é uma mentoria muito individualizada. Então, eu consigo ir na dor de muitos tipos de pessoas. Então, eu atendo desde a pessoa... Vou dar alguns exemplos de clientes que eu tenho.
eu tenho um cliente absolutamente endividado, que está naquele processo de reorganização para pagar dívida e tudo mais. E eu tenho cliente que vive cheio viajando de barco e tem dinheiro investido no Uruguai, por exemplo, em outros países e por aí vai. Tenho cliente. A maior parte dos meus alunos, eu tô falando cliente porque esses são clientes, porque eu tenho outro produto que é a consultoria. Mas a mentoria, que é esse em que eu ensino para as pessoas, certo. Esse aí que tem mais diverso ainda. Né? A mentoria é basicamente o quê? É o que você fez comigo, né, Thalita? Exato. Eu pego a pessoa, entendo o que ela está precisando e vou ensinar para ela aquilo que ela está precisando para aquele momento. Vamos supor. Você está com a vida totalmente desorganizada. Então, eu tenho que ensinar para você as ferramentas de organização para que você comece a controlar seus gastos a ponto que você chegue onde você quer chegar. Ou seja, eu quero que a minha vida fique mais tranquila financeiramente e eu não fique sempre com a corda no pescoço ali, correndo. Então, eu trago essas ferramentas. Quando eu vejo que você já está legal, aí eu começo a ensinar você. Pronto, agora o dinheiro está começando a sobrar. Então, vamos aprender sobre investimento. Exato. Algumas outras pessoas já chegam para mim na outra situação. Não, eu tô ok, sobra uma graninha e eu não sei o que fazer com essa grana. Aí então vamos aprender as opções de investimento. E qual é o público maior que eu tenho hoje? Pessoas que nem vocês, que moram aqui em Portugal, que nem a gente, tem o dinheiro, ali um pouquinho que sobra, não faz ideia do que investir aqui, exato, né? Não sabe se pode investir no Brasil, ou quais são as melhores opções. João, exato, melhor investir no Brasil, melhor investir aqui, melhor investir, sei lá, nos Estados Unidos. Então, hoje, esse é o meu principal público, é o pessoal que mora aqui e quer se organizar do ponto de vista de fazer um planejamento para o futuro, mas não sabe onde fazer isso, se no Brasil, João, se aqui, nos Estados Unidos. Tem muito isso, né? Por exemplo, na época que a gente conversou, eu sentia muita falta de uma segurança para a velhice. Lembra que a gente falou muito sobre aposentadoria e tal, que eu dizia assim, João, lá no Brasil, ok, eu trabalhei 16 anos com carteira assinada e tal. Hoje aqui eu sou consultora imobiliária, aquela coisa do se vender tem dinheiro, se não vender não tem. Como é que fica? O que é que tu indicas? Então, eu acho que é muito legal, acho que tu deves ter até alguns alunos que se preocupam com isso, né? Cara, eu aqui vou ganhar... Não? Normalmente eles vêm perdidos. Vem perdido, mas aí tu geral, para pensar. Desculpa eu atrapalhar, mas você lembra, né? A primeira coisa que eu faço para a pessoa é passar uma atividade que é a seguinte, bem simples. Pega um caderninho, um bloco de notas e anota teus objetivos. Pelo menos 2 pro curto, 2 pro médio, 2 pro longo. Quando eu digo 2 pro longo, eu sempre estou esperando que a pessoa diga o quê? Eu queria montar uma reserva para minha aposentadoria. Olha, eu diria que 1 a cada 5 pessoas coloca o objetivo da aposentadoria. As outras, quando começa o primeiro encontro assim, que ela vai falar o objetivo, aí eu pergunto, e como é que tá essa questão do longo prazo, assim, para aposentar? Você tem um plano para aposentadoria? A pessoa normalmente fica, olha, eu nem tinha parado para pensar nisso. Sério? Infelizmente é um padrão, assim, as pessoas são muito imediatistas, né? Então elas pensam mais no que ela quer para o ano que vem. Que é mesmo. O objetivo clássico aqui das pessoas é o quê? Quando chega para mim, né? Carro e casa. Carro e casa. Carro e casa. Carro e casa? Carro e casa. E como viagem. assim? Peraí, rapidinho, gente. Pra comprar uma casa ou pra comprar um carro, isso. é isso? Lembra quando que ele o pediu pra objetivo mim, é curto, médio e longo? Então a pessoa chega. Quais os seus objetivos a longo prazo? Eu quero ser a cliente do longo prazo. Eu sou do longo prazo. Pois, mas nem sempre as pessoas vêm com esse pensamento mais de longo prazo. As pessoas normalmente meu a longo prazo era a casa. E o João tá ali, a longo prazo, tipo, daqui a 20 anos. Esse é outro ponto. As pessoas, o longo prazo para elas ainda é muito curto, porque a visão da gente é muito imediatista, né? Então, se eu digo, por exemplo, vou mostrar um produto para a pessoa como, sei lá, um título público ou qualquer outra coisa, sei lá, de 20 anos. Só, aqui é uma opção, você vai planejando, colocando todo mês, daqui a 20 anos, normalmente tem 45, no seu caso, 45. Isso. Você pega um produto de 20 anos, quando tiver 20 anos, você vai ter esse valor X aqui, de acordo com o que a gente planejou. 65 anos de idade. 65. Normalmente a pessoa fica, mas 20 anos é muito tempo, né? Assim, daqui a 20 anos você vai ter 65, se você não fizer nada, e aí? Você vai estar cansado. Né? E aí?
E aí, você tocou num ponto importante, que normalmente eu abro muito os olhos das pessoas, é que a pessoa vem do Brasil, ela contribuiu lá, né? Ela contribuiu lá ou não contribuiu. A maior parte das pessoas que vêm pra cá... Deixa de Eu não posso contribuir. dizer isso, porque a minha amostra, não posso dizer que é a maior parte das pessoas, mas assim, a maior parte das pessoas que chega pra mim deixou de contribuir no Brasil porque veio pra cá e coisa do tipo. Exatamente. Eu também. E muitas vezes ela não sabe que dá pra ela se aposentar lá, ou aqui, ou nos dois, né? Porque dá Olha. pra fazer isso. Atenção, fiquem atentos a isso. Dá pra você se aposentar lá, ou aqui, ou nos dois. João, explica melhor. É um pouco complicado, mas é simples, vamos dizer assim, Entendo. mas é possível. O que acontece? Existem acordos, diversos acordos entre Brasil e Portugal. Sim. Acordo tributário, acordo de segurança social, enfim, de várias coisas. Um acordo tributário que é importante de entender, a Sim. não bitributação. Muita gente chega pra ok. mim, eu não posso ganhar dinheiro no Brasil porque eu tô aqui. Pode sim. Por que você não pode? Você vai ganhar lá, vai pagar lá e traz pra cá. E aí tudo depende disso. Se você deu saída fiscal ou não, isso é outro aspecto, Exato. Mas pronto. Existe acordo de não bitributação, ou seja, você não pode ser Tributado nos duas dois vezes. países. Exatamente. Exato. E também existe acordo em relação à segurança social. Isso significa que você, no Brasil, sei lá, você contribuiu 15 anos, você falou pra mim? Isso. Você contribuiu 15 anos. 15 anos. Esses 15 anos que você contribuiu lá, você pode trazer para sua aposentadoria aqui em Portugal. Ok. Né? Agora, você pode trazer o tempo. É uma coisa que as pessoas confundem muito. Ou seja, você traz o tempo da contribuição de lá para complementar com o tempo daqui, desde que você atenda às exigências daqui. Ok. Ou seja, vamos supor, aqui, só para simplificar, não é isso, Sim. mas aqui você precisa de 10 anos para se aposentar. Não é isso, mas só para Certo. usar como exemplo. Você precisa de 10 anos. Aí você não tem, você tem, sei lá, 6, 7. Mas você tinha um no Brasil. 5, 6, algum Sei. tempo. No seu caso, você tinha 15. Certo. Você traz para cá, complementa e se aposenta aqui. Ok. Certo? No seu caso, provavelmente é melhor você se aposentar nos dois. E eu vou explicar por quê. Porque você tem 15 anos lá. Exato. Né? Você tem Pra 15 ser mais anos lá. exato, é 16. Pronto, perfeito. Ou seja, se você continua contribuindo lá, você vai ter o tempo lá. E você já tem o que aqui? 10? 6. 6. Mas pronto, 6. Mas já você vai ter 10, 15. Né? Exato. Quando passar o tempo. Você tem 45, já você vai ter o tempo daqui. Ou seja, Exato. você continua contribuindo lá, se aposenta por lá, e contribui por como é aqui que eu e se nunca aposenta por pensei aqui. nisso? E fica nos dois. Ou não, se você disser assim, não, João, não quero contribuir. Lá vai ser muito pouco e tal, não quero de lá. Então você traz o tempo pra cá, né? Você já tem 6, por exemplo. Você Exato. já tem quase o tempo daqui. Você só precisa bater o tempo mínimo em Portugal, por exemplo, para se aposentar aqui. E qual é o tempo mínimo em Portugal? Isso depende, mas é em torno de 15 anos. Ah, É em torno ok. de 15 anos. Eu não sou nenhum especialista na área Tá, de de segurança aposentadoria. social e tal, mas eu pesquiso muito porque eu tenho que trazer isso para o cliente, mas é em torno de Claro. 15 anos. Ok, maravilha. E vocês estão falando Ou seja, isso... segunda-feira eu dou entrada na minha aposentadoria. Mas tem a idade mínima, né? Ai, tá Essa certo. idade mínima. Sou E jovem. você falou é tão importante, né? Porque a gente fica fora do Brasil muito tempo. Você sabe que eu fiquei quase 8 anos nos Estados Unidos e esse tempo contribuindo lá não valeu de nada no Brasil. Entendeu? Quando eu voltei pro Brasil. Por quê? Porque existe essa burocracia de você pegar e fazer a validação também. Tem isso, né? Exatamente. Não é só tipo, é. Eu contribuí, agora o INSS sabe que eu contribuí lá em Portugal. Não, você Exato, tem não. que trazer toda a documentação, pegar o histórico. Menino. Mas é muito e simples a gente hoje pode em dia. tratar Hoje é muito disso simples. a qualquer época, João? Sim, hoje é muito simples, porque Sim. você consegue... existe um aplicativo do INSS onde você entra e pega o seu histórico de contribuição de forma bem simples. Aí você baixa o seu histórico de contribuição, né? Menino, depois Aí me tem que informar fazer sobre aquela isso. parte burocrática legal, né? De autenticação, essas coisas, Sim. né? De apostilar, essas coisas assim. Vai lá na autoridade daqui, que no caso é a Segurança Social, se você já tiver com um período, e aí dá a entrada. Eu sugiro fazer isso com o apoio de um advogado. Ok. É mais fácil, É, sabe? não é tão simples, né? Os Não, processos exato, assim. não é tão simples, mas dá para fazer por conta própria também, né?
Mas sim, se você não faz nada, que nem foi o seu caso, por exemplo, não contribui lá Eu em tal era canto. muito nova, aí voltei pro Exato. Brasil, assinei carteira, aí não contabilizei o tempo, aí beleza, vim pra cá, também não tô contribuindo lá. E aí, olha só, vou falar uma crença do mercado, tipo, meu marido fala isso, e muita gente deve pensar assim, eu queria te perguntar em relação a isso. A gente sabe que a aposentadoria também não dá grandes coisas, né? Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Mas qual é a sua visão em relação a isso? Mesmo assim, você acha que vale a pena contribuir? Acha que vale a pena fazer uma previdência privada paralela? Como é que você enxerga isso? Essa pergunta é muito boa, normalmente as pessoas me fazem mesmo. E assim, eu nunca gosto de responder de forma generalizada. Eu gosto de responder de forma individualizada. Ou Que seja, depende do perfil, né, João? exatamente. Da pessoa. Ou seja, tipo assim, se você tem condição de montar um plano de investimentos para se aposentar, você tem conhecimento ou não quer ter conhecimento, mas você quer pagar alguém para lhe ajudar e fazer isso, é um caminho ótimo. Eu diria que é o melhor. Mas você tem como fazer isso e, além disso, pagar uma previdência privada. Faça os dois. Eu tenho como fazer isso, pagar a previdência privada e ainda pagar a pública. Faça os três. Entendeu? Melhor ainda. Qual seria a vantagem de você ficar fazendo o pagamento da previdência pública? A parte de seguro, que as pessoas não consideram. O que acontece? Quando você está pagando INSS todos os meses, ou segurança social todos os meses, você tem os seguros que estão por trás do pagamento disso que a gente não considera. Ou seja, você engravida, você vai ficar recebendo... Certo. Seguro maternidade. Segurança maternidade, né? Sim. Apoio maternidade, né? Vamos dizer assim. Licença. Licença, perfeito. Se você tem um problema em termos de saúde e tem que se afastar do trabalho, também consegue ter subsídio. Se por acaso acontece uma coisa pior ainda e você, sei lá, fica inválido e coisa do tipo, você também vai ter esse apoio. Então, assim, essa é a vantagem do pagamento do também público. Do público, entendeu? É como se fosse um seguro, entendeu? É um seguro. E aí, óbvio, agora vamos pro outro lado. Se você só pode um, né? Eu fui no Lasca, eu dei o primeiro exemplo que eu posso os três, mas e se eu posso um? Se você só pode um e tem o conhecimento, eu iria para os investimentos. Ou seja, eu só posso um. Sei lá, trabalho por conta própria, sei lá, não quero pagar INSS, tenho conhecimento, quero montar meu plano de aposentadoria. Sem dúvida, os investimentos vão ser o melhor caminho. Por quê? Tipo no título Tesouro, alguma coisa desse gênero. Vários tipos, né? Mas o título de tesouro são opções, dependendo do qual for o teu... Onde a pessoa vai investindo todos os meses. Para resgatar lá, para resgatar lá, entendi. Tudo mais. Inclusive, hoje existe um título do Tesouro específico para aposentadoria, né? Que é o Tesouro Renda Mais Aposentadoria, lá no Brasil, né? Aqui, não. Lá no Brasil. Mas, pronto. Dependendo do seu perfil. Eu tenho um perfil mais... conservador. Mais conservador, mas eu tenho um perfil mais moderado para agressivo. Aí você pode ir para ações, que é uma ótima forma de investir para o futuro também. Você falou no início da nossa conversa sobre os ETFs, é uma outra forma. Eu até entendo um pouco de ação, mas tenho medo de escolher as empresas. ETFs são uma ótima forma para você fazer isso. O que são ETFs? Os ETFs... eles são são fundos de investimento. E aí existem dois tipos de fundos de investimento, que a gente chama de fundos ativos e fundos passivos. Okay. Os fundos ativos, eles são aqueles que são geridos por alguém. Ou seja, um fundo é como se fosse um condomínio de pessoas que querem investir. Junta várias pessoas para investir em comum. No investimento... Vários tipos de investimento, João? Exatamente. Tipo, imobiliário... Exatamente. Existe fundo de investimento imobiliário, por exemplo. Existe fundo de investimento imobiliário. Então... vamos supor, vamos montar um fundo, nós três aqui. Então, cada um dá uma parte. Compra ali um apartamento. Alguém pega esse dinheiro, né, e escolhe os investimentos por a gente. Isso é um fundo ativo. Ou seja, alguém está escolhendo os investimentos por a gente. Por isso que ele é ativo. Né? Quer entender como isso funciona na prática? Existe um filme sobre a crise financeira de 2008, Sim. que é um gestor de um fundo. O gestor é a pessoa que escolhe os investimentos pelo fundo. Okay. O especialista. Entendi. Qual a vantagem de fazer esse tipo de investimento, João? É um especialista que faz isso. Né? Ou seja, sei lá, vamos dizer que nenhum de nós três entende nada de investimento. A gente ia ficar, a ver navios, podia escolher, podia perder o dinheiro todo. Exato. Já no fundo de investimento, a gente juntaria o dinheiro todo,
delegaria isso para alguém escolheria esse investimento por a gente, o investimento renderia e a gente dividiria proporcionalmente, né? Se cada um tivesse 33%, essa seria lógico. Estou falando 3 pessoas, mas são milhares, tá? Exato. E qualquer pessoa pode investir, se for um fundo aberto. Exato. Ou seja, qualquer pessoa vai lá e compra uma parte desse fundo. Esse é um fundo... Eu tenho ativo. eu explicar o ativo para vocês entenderem como é que é o ETF. O ETF é um fundo passivo. Por que ele é passivo? Não tem ninguém que fique escolhendo o investimento. Aí você perguntou, pode ser qualquer tipo de investimento? Sim, o gestor lá do fundo ativo, ele pode comprar ações, pode comprar títulos públicos, pode comprar ouro, pode comprar dólar, pode comprar euro. E isso depende do tipo do fundo. Aí, enfim, a gente pode passar a noite toda aqui falando. Ou seja, tem fundo de investimento de renda fixa, fundo de investimento de renda variável, tem fundo multimercado, que é esse que o gestor consegue comprar mais coisas e por aí vai. Né? Tem fundo de moeda, que é um fundo mais voltado justamente para acompanhar a moeda. Inclusive, é uma ótima para quem está lá no Brasil esperando para viajar para cá. Você pode comprar o fundo vai acompanhar. O gestor do fundo, ele compra aquela moeda e aí você vai ter a variação da moeda durante aquele período. Certo. Né? Essa é uma vantagem. E o ETF, finalmente. O ETF ele é um fundo passivo porque ele segue índices. Certo? Ao invés de ter alguém que escolhe, ele segue um índice. E aí, o que é um índice, né? O índice é uma forma de medir um conjunto de investimentos. Então, por exemplo, na prática é mais fácil de entender. O Ibovespa, no Brasil, é um índice que mede os investimentos, no caso, as ações brasileiras. Aqui eu tenho em Portugal o PSI 20, que é o índice que mede as ações da Bolsa Portuguesa. Eu tenho nos Estados Unidos o SP 500, que mede as empresas americanas e assim por diante. Né? Cada país tem o seu índice para as suas ações e existem índices de coisas específicas também, ou questões geográficas. Tem um índice para medir as empresas do mundo todo. Ou seja, essa é a grande vantagem do ETF. Por exemplo, se eu quisesse comprar um ETF para investir nas maiores empresas do mundo todo, eu posso, porque existe um índice que mede existem vários índices que medem as maiores empresas do mundo todo. E aí é como se você estivesse comprando uma cesta de ações, ao invés de comprar uma. Pensa só comigo. Entendi. Se você fosse comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, só pra você ter ideia, uma ação simples como o Google é ali em torno dos $300, né? Uau. Posso estar bem errado agora, não lembro agora Google de cabeça, mas pronto. Tá. Por aí. Imagina comprar cada uma, $300 cada uma. Ou seja, se você quisesse ter uma de cada uma, já seria muito caro. Já seria muito caro. Então você pode comprar um ETF que vai seguir esse índice, ou seja, dentro desse índice tem uma cesta com todas essas ações. Certo. Então você está comprando uma partezinha de todas essas ações. Ou seja, quando ela cresce, você vai acompanhar esse crescimento dessas ações. Entendeu? Então é uma forma consideravelmente fácil para alguém que quer começar a entrar no mercado de ações, mas não quer, tipo, que empresa eu vou comprar? Sei lá. Só pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos... Que ação eu vou comprar de qual empresa? Perfeito. Seria essa a dúvida. Vou começar pelo básico. Aqui em Portugal nós temos uma bolsa muito pequena, com mais ou menos 52 empresas. Já seria difícil. Concorda? Isso. Beleza, qual das 52 eu vou comprar pra mim? Qual é que faz, né? Vou comprar do Pingo Doce. Pô, sei lá, vou comprar Gerando Martins, né? Vou comprar, sei lá... A Lari lá... jamais. A Lari jamais compraria, porque o Pingo Doce... Por que você não compraria? Você não gosta do Pingo Doce? O Pingo Doce persegue a Lari. Ela quer fazer os vídeos. Depois eu conto. Por acaso, Gerando Martins é uma boa empresa. Em outros termos que a gente tá falando. Ok, mas pronto. Mas sim, sei lá... Vou comprar Gerando Martins, vou comprar Grupo Sonai, vou comprar EDP, vou comprar REN, vou comprar Galp, enfim. Existe esse grupo de empresas portuguesas, como se você... Existe o PSI 20, exatamente. O PSI 20 é o índice que vai... É como se você... não quero comprar 2 ou 3, vou comprar logo o índice todo. Ou seja, é como se eu tivesse... Se a bolsa inteira cresce, você vai ganhar o crescimento. Legal. Interessante. Entendeu? No Brasil, mesma coisa. A gente tem hoje 420 empresas no Brasil. Exato. Né? Então, para escolher dessas 420, muitas empresas você não faz nem ideia. Sei lá, se eu perguntar para você que é do Nordeste, Grupo Graziotin, você sabe o que é? Sabe nem que tipo de empresa é essa, né?
Pois, o Brasil é muito grande, é difícil de saber toda a empresa, né? A empresa do ramo de varejo lá do Sul, por exemplo. Okay. Carol, com certeza, conhece o Grupo Gazeltin. Enfim, então é difícil, entendeu? Mas você sabe a M. Dias Branco, por exemplo, né? Que é lá da área, né? Enfim, então, para o Brasil, eu acho que a ETF, apesar de não ser muito popular no Brasil, é mais legal ainda. Por quê? Porque você consegue ter dentro de um conjunto de investimento ali, dentro daquela cesta, empresas que você talvez não fosse ter contato nunca. Exato. Pois é. E que podem prosperar, né? E que podem prosperar. Impactar aquele todo, né? Exatamente. E aí, só para finalizar essa lógica do ETF, existe 2 tipos de ETFs. Existe o ETF que é de acumulação e o ETF de distribuição. Como é que é a lógica? Então, você comprou um ETF, ou seja, comprei lá uma cota do fundo do ETF, vamos supor que eu comprei do S&P 500. Queria investir nos Estados Unidos, comprei um ETF do S&P 500, certo? Sim. Então, uma vez que eu comprei e as 500 maiores empresas dos Estados Unidos começaram a crescer, aí o teu fundo também vai crescer. Então, você vai, né, sei lá, comprei por 100, e aí as empresas estão crescendo, o preço dessa cota vai crescendo, foi lá para 100 e pouco, certo? Se for um ETF de acumulação, dentro do fundo não tem as empresas, né, que foram compradas, né? Essas empresas, elas pagam uma coisa chamada dividendo. O que é o dividendo? Dividendo é o lucro da empresa distribuído para os sócios, certo? Se você tivesse comprado a ação direto, sem ser pelo fundo, você como acionista ia receber esse dividendo. Certo. Só que você comprou o fundo. Né? É como se fosse um terceiro. Eu comprei a cota do fundo e quem tem, na verdade, as ações é o fundo, não eu. Eu tenho a cota do fundo, né? Aí a empresa pagou dividendo para o fundo. Tranquilo? O fundo é que é o sócio. O fundo é que, na prática, que é o sócio lá da empresa, perfeito? Sim. Aí esse dividendo, se for um ETF de acumulação, ele não vem para mim como investidor. Ele é automaticamente reinvestido. Por isso chama acumulação, porque ele acumula e aí o ETF vai crescendo mais ainda. As empresas vão pagando dividendo, ele vai crescendo, recebendo o dinheiro dos dividendos e ele vai crescendo. Certo. Dá para entender isso? Sim. O outro ETF, que é o de distribuição, não. Ele é um ETF que a empresa pagou dividendo, né? Várias empresas pagaram dividendo. O fundo pega esses dividendos e distribui para as pessoas que são cotistas do fundo. Entendeu? Entendi. E aí quando as pessoas perguntam para mim, primeiro eu nem posso indicar investimentos, né? Eu só posso explicar como funciona. Mas as pessoas sempre chegam para mim, qual que é o melhor investimento? Que você indica? Isso? Então, só com essa explicação deu para entender que não dá para eu falar isso para ninguém. Por quê? Pois é. Porque um ETF de acumulação, se você perguntar, João, é melhor um ETF de acumulação ou um ETF de distribuição? Depende. Em que momento da vida você está? Se você está no momento da sua vida que você tem que acumular, ou seja, eu quero investir para acumular dinheiro para minha aposentadoria para daqui a tantos anos. Certo? Então, qual dos dois faz mais sentido? O acumulativo. O de acumulação. Porque eu vou acumulando, Exato. você vai virando uma bolinha de neve, lá no futuro eu vou e resgato. Sim. Agora não, se é que nem meus clientes que eu falei, que estão viajando de barco e tal, precisa de, assim, tem dinheiro investido, vai entrando dinheiro como renda passiva, eles vão usando o dinheiro, não precisa de dinheiro lá no futuro e tal. Qual que faz mais sentido? O de distribuição. O de distribuição. Entendeu? Então, isso depende de qual tipo de onde você está na sua vida, né? Você precisa acumular e tal. E também depende do seu estilo de vida. Às vezes você não está aposentado, mas você já quer um ETF de distribuição, você já quer, sei lá, receber renda passiva. Exato. Sim. E aqui em Portugal, João, trazendo um pouquinho para o público aqui, que é um público que tem parte que ainda está no Brasil, tem parte que já está aqui em Portugal. Tem muitas dúvidas, né, sobre os primeiros passos para começar a investir. A gente sabe que Portugal, muita gente reclama que pouco sobra, mas eu acho que mais importante do que se preocupar com isso é o que sobra, o que fazer, né, com esse que sobra. Como investir, se existem possibilidades para quem não tem muito, entendeu? Mas que tem essa preocupação e pensa no futuro. O que você... Eu sei que você não pode aconselhar, mas assim, só um direcionamento, sabe? Eu acho assim, o primeiro direcionamento que eu daria, e normalmente eu dou para os meus alunos, é primeiro entender a diferença da conjuntura econômica, para começar a história. Por quê? Ou, se a gente for para uma lógica mais coach, mudar o mindset. Né? Ok. Por quê? Você vem do Brasil, por mais que você não entenda muito de investimento,
Você sabe que se você deixar o dinheiro lá investido numa coisa muito simples, por exemplo, que nem é o momento que a gente está agora, você consegue ter um retorno, onde a Selic lá no Brasil agora está em torno de 12%. Ou seja, você coloca o dinheiro, ganhou 12% ao ano. Entendeu? É um pouco menos de que 1% ao mês. Exato. Ou seja, aí você chega aqui em Portugal, que nem você falou, aí você coloca o seu dinheiro lá no Active Bank ou qualquer que seja o banco, aí deixa lá na poupança, aí rende lá míseros cêntimos. Por quê? Porque a taxa de juros aqui é muito diferente da de lá. Quer dizer, hoje a gente até está num momento diferente, a taxa de juros subiu bastante, mas no geral não é o cenário normal daqui de Portugal, da Europa, do modo geral. Não é. Então, primeiro ponto é esse, é entender, peraí. A lógica econômica lá é diferente, né? Entender isso. E aí, não ficar amarrado ao Brasil. Porque aí o que acontece também com as pessoas? Não vou investir aqui para ganhar pouco não, porque no Brasil eu ganharia 12, só que a pessoa nem ganha no Brasil 12 e nem ganha pouco aqui, deixa o dinheiro parado. É o que a maior parte das pessoas fazem. Entendi. Entendeu? Então, e aí não está considerando o aspecto da inflação. Entendi. Né? Porque você tem que entender o quê? No Brasil, rende 12. Mas quanto é que é a inflação naquele momento que está rendendo 12? Né? Entendeu? Por exemplo, há algum tempo atrás, o Brasil chegou a quase 11% de inflação. Certo? Ou seja, a taxa era alta para cobrir a inflação. Ou seja, na prática, eu sempre dou esse exemplo, você colocou seu gás, acaba, sei lá, a cada um ano. Aí você comprou um gás agora, você estava com dinheiro sobrando, vou pegar os R$100 aqui do próximo gás, vou colocar dentro aqui do cofrinho para comprar o gás ano que vem, quando ele acabar. Qual o problema disso? É que no ano que vem você não compra mais aquela mesma coisa com aquele mesmo valor. Exatamente, porque o gás vai aumentar por conta da inflação daqui a um ano. Concorda? Então, qual é a lógica? É que você coloca esse 100 num canto em que ele vai render pelo menos quanto? No mínimo o valor da pelo menos da o que aumentou a inflação, claro. No caso do gás. Ou seja, se a inflação foi 10%, depois de um ano, quanto é que seria o gás? 110. 110. Mas se eu deixei o meu dinheiro dentro do pote, que é o que as pessoas fazem, eu vou ter que pegar 10 do meu bolso para comprar o gás. Agora, se eu coloquei o dinheiro, por exemplo, para render... É a história do comprar a casa à vista. Exato. A pessoa diz, não, eu não vou financiar porque eu prefiro comprar à vista daqui a um ano. Sim, mas daqui a um ano a casa tá mais cara. Exato. E você sabe que aqui eu descobri, houve essa. Você deve saber que quando você tem uma casa financiada, se você quiser quitar o financiamento antes do período acordado, você tem que pagar. Ao invés de ter desconto. Não, aqui é assim. Mas porque quando você assina o contrato, normalmente tem uma taxa como se fosse uma multa. Exatamente. Isso. Uma multa por você estar quebrando o contrato que era de 30 anos ou 25 e coisa do tipo. É um distrate bancário. Exatamente. É importante entender também que essa taxa nunca é o equivalente ao que você pagaria. É sempre muito menos. É sempre muito menos. Porque as pessoas se confundem também. Então não vou pagar antes não, porque eu vou pagar a taxa. Não, mas não é o que você deixaria de pagar de juros. É normalmente uma taxa que vai... Isso vai estar no contrato, aquele contrato que ninguém lê, né? Que é gigantesco, infelizmente. Mas é algo para se saber, ou seja... E cada banco tem suas regras de amortização, Lari. Há bancos que permitem tu amortizar a cada 6 meses, há bancos que só permitem amortizar a cada 2 anos e tal. E há bancos que, se tu fores amortizar muito cedo, de uma vez só o contrato, eles... Eles acabam te cobrando como se fosse uma multa, como que diz. Lari, a gente estava contando que você ia todos os meses nos pagar essa prestação. Pois já que você tá adiantando... No Brasil é assim? No Brasil é o contrário. No Brasil, tu chega lá na caixa e diz assim, eu devo 200. Tu faz aí por 180 para eu te pagar logo esses 200 de uma vez? Fala sobre Só que é porque no Brasil tem juros altos, amiga. Não, também. É muito parecido. Só que como os juros no Brasil é muito alto, então a gente sente o desconto de uma forma muito maior. Por quê? Porque lá a gente ia pagar 10 vezes mais. Não chega a 10, mas sim, é isso. Exatamente. Você, por exemplo, você comprou uma casa, você dificilmente vai conseguir uma taxa de juros no Brasil em que você vai pagar menos do que 3 casas. Entendeu? Vai ser mais ou menos nessa faixa, dependendo do tempo de financiamento, óbvio. Isso. Mas aí, pronto, quando você adianta, isso vale até para coisas menores, um carro, por exemplo. Se você adianta, vou entrar aqui na parte mais técnica, mas pronto, você vai trazer todas as parcelas que você pagaria lá no futuro para valor presente. E aí você vai usar a taxa que você estava pagando no seu contrato para descontar
essas parcelas que estavam lá no futuro Exato. para hoje. Só que quando você traz todas as parcelas, você já tinha 50 parcelas. Aí eu pego a última lá, trago para valor presente na taxa que é muito alta. Ou seja, na fórmula para fazer esse cálculo, Fica um valor... fica muito baixo porque o valor da taxa está lá embaixo da fórmula, né, no denominador do cálculo, da divisão, e aí o valor fica muito menor. Aí você sente muito menos. Esse é o ponto. Né? Aí, no caso, você sente muito mais lá no Brasil, né? E aqui não, aqui é o contrário, você sente muito menos. Por quê? Porque as taxas são menores. Então, quando você traz para valor presente, para adiantar o pagamento, você não sente tanto. Você vai dizer, poxa, ficou muito próximo. Sim, porque sua taxa é baixa. E ainda tem isso. Ou seja, você trouxe para valor presente e ainda vai ter que pagar um pouquinho de multa por ter quebrado o contrato. Exatamente. Entendeu? É esse que é o tal ponto. E a maioria das prestações... É a mesma. A lógica financeira é a mesma, entendeu? Só que lá a gente sente muito mais. E os contratos aqui, eles são... Me corrija se eu estiver errado, João. Não sei se o termo é esse. Indexado a Euribor. Ou Euribor. Enfim. Depende. Tem gente que fala Euribor, mas... Pois pronto. Mas enfim, fala rapidamente pra gente sobre a Euribor. Sim, no Brasil também tem um pouco disso. Não é Só tão que comum. lá é a Selic, certo? Mas não é tão comum. Os contratos aqui... Na verdade, essa é a minha primeira aula. Normalmente eu pego os objetivos da pessoa. Sim. Primeira aula que eu digo para a maior parte das pessoas. Porque eu sempre explico essa lógica para ela entender primeiro... No Brasil, por que tem essa diferença entre taxas? Por que a gente paga tão alto e aqui a gente paga tão baixo? Primeiro é esse ponto. Exato. A taxa Selic no Brasil é muito alta. Né? Normalmente ela é muito alta. Né? Só para comparar para o momento atual, hoje a taxa Selic está 12,25. E aqui a Euribor agora está em 4. Em torno de 4, exatamente. Exato. Só que a gente já chegou ao momento em que a Selic estava lá perto de 10. Só que a Euribor estava perto de 0, porque a Euribor ficou próxima de 0 aqui por muito tempo. Eu sei, até negativo, não foi? Exatamente. Então, ela ficou próxima de 0 por muitos anos. Então, essas duas taxas, elas são taxas indexadoras. Elas são usadas como referência para tudo. Sim. A gente está falando aqui dos financiamentos, mas elas também são usadas para os investimentos, né? Sim. Então, no Brasil, a gente paga caro, porque a taxa Selic normalmente está alta. Né? Ok. E a gente paga aqui barato, porque a Euribor normalmente está baixa. Né? Aí, respondendo a sua pergunta, eles usam a Euribor como indexador? Sim. Né? Okay. Tanto para a taxa fixa, né? Que normalmente como tem os contratos, variável. Né? Tem os contratos que você pode escolher a taxa fixa. E normalmente a taxa fixa do momento é baseada na Euribor do momento. Né? E a taxa variável significa que você vai atualizar a sua taxa de acordo com a Euribor naquele momento. Exato. Que é o grande problema que está acontecendo por muita gente, né? Ou seja, as pessoas tinham contratos com taxa variável em que ela pagava 1%, né? Menos de 1%, dependendo do contrato. Às vezes até negativo. Sei lá, a prestação estava... Naqueles 6 meses estava 500 euros, nos próximos 6 meses estava 490. As pessoas falam negativo no sentido de que ela começou a pagar menos porque a Euribor desceu. Exato. Mas não é no sentido que a taxa é negativa. Exato, né? exato. Ela baixou e aí você paga menos, né? É importante entender isso. Mas pronto. A Euribor, ela também é utilizada para taxa variável. Ou seja... Fiz um contrato há 2 anos atrás, onde a Euribor era negativa, então existia um spread. O que é o spread? É quanto o banco vai cobrar além da taxa referência, que é a Euribor, ou seja, é como se fosse a margem de lucro do banco. Exato. Então ele tem lá um spread de 1%, 2%, então Euribor mais spread, Euribor negativa, spread de 1%, então menos meio, que era a Euribor mais ou menos há um tempo atrás, mais 1%. Taxa de meio, por exemplo. Exato. Né? Ou seja, você tem uma taxa de meio, não é o caso, mas só para usar como referência. Só que aí pronto, beleza, você começou a pagar a sua taxinha lá, parcela, o cálculo da parcela baseado numa taxa de meio, aí você tem uma atualização. Né? Quando você faz o seu contrato, você vai dizer, você quer atualizar, já que você vai pegar a taxa variável, meses? Você vai atualizar há quanto tempo? A cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano. Semestral e 1 ano. E anual, exatamente. E anual. Aí... Sei lá, você pegou anual. Passou 1 ano, tudo lindo, pagando a taxa ali baixa. Aí chegou a pandemia, a guerra da Ucrânia. Tudo mais, exatamente. Aí a Euribor começou a subir. Aí veio a primeira atualização, que talvez não tenha sido tão alta, porque a Euribor ainda estava em alta. Sei lá, a pessoa comprou em 2019, vamos supor. Exato. Então, em 2020, a Euribor não tinha subido tanto ainda. Exato. Aí veio mais 1 ano. Foi atualizado em 2021. A Euribor já estava bem mais alta. Aí veio a porrada.
2022, que a Euribor subiu muito de 21 para 22. Pois Esse é o grande problema. Então, a taxa que vai ser utilizada lá para o cálculo da tua parcela, ela pode ter dobrado de tamanho. Sim. E aí a tua parcela vai aumentar bastante.